Vivemos cercados por gatilhos mentais o tempo todo. Decisões rápidas, emoções sutis, palavras que nos fazem agir sem pensar. Quem entende como usá-los, ganha influência em silêncio. Neste vídeo, você vai aprender como aplicar esses gatilhos no seu dia a dia. Na conversa com amigos, nas vendas, nos relacionamentos e até nas negociações mais difíceis. Fique até o final, porque aqui você vai descobrir o poder invisível que comanda o comportamento humano. Lição 1. O gatilho da reciprocidade. Como criar dívidas invisíveis nas pessoas. Existe uma regra silenciosa que governa todas as relações humanas. Ela não foi criada por reis, nem escrita em leis, mas está gravada no inconsciente de todos nós. Quando alguém nos faz um favor, sentimos a obrigação de retribuir. Essa é a base do primeiro gatilho mental, a reciprocidade. Robert Cialdini, em As Armas da Persuasão, provou que esse instinto é tão profundo que pode ser explorado de forma quase hipnótica. Ele descobriu que o simples ato de dar algo mesmo pequeno desperta no outro uma dívida invisível. Essa dívida não precisa ser falada, ela age em silêncio, corroendo a mente até que o indivíduo sinta necessidade de compensar o gesto. É assim que as marcas conquistam clientes, políticos conquistam votos e pessoas comuns conquistam poder. Porque no fundo, ninguém suporta sentir que deve algo. A reciprocidade é o motor do convívio humano. É o que faz você segurar a porta para alguém, devolver um elogio, ou comprar algo de quem te ofereceu um café. É uma corrente invisível que conecta todos nós. E quem entende essa regra, aprende a guiar os outros sem precisar mandar. Maquiavel entenderia isso facilmente. Ele diria: faça favores com intenção. Porque o favor é a semente da dependência. Quando você ajuda alguém, cria não apenas gratidão, mas obrigação. O erro está em pensar que a bondade é neutra. Ela nunca é. Todo gesto cria uma resposta. E o poder nasce exatamente do controle dessa resposta. Na década de 1970, Cialdini fez um experimento. Em um escritório, um homem oferecia refrigerante a um colega. Um gesto pequeno, aparentemente inofensivo. Mais tarde, esse mesmo homem pedia ajuda vendendo rifas. Aqueles que haviam recebido o refrigerante compravam 2 ou 3 vezes mais do que os que não haviam recebido nada. Não era o produto que importava, era a dívida emocional criada. A reciprocidade é uma arma que atua no inconsciente. Ela ignora lógica, razão e justificativas. Quando alguém faz algo por você, seu cérebro ativa uma sensação desconfortável chamada dissonância cognitiva. Você quer equilibrar a balança. É um reflexo evolutivo. Nas sociedades antigas, a sobrevivência dependia da cooperação. Negar ajuda era se isolar, retribuir era garantir proteção. Por isso mesmo hoje, quando alguém nos oferece algo, sentimos culpa se não retribuímos. Agora imagine usar isso conscientemente. Imagine dominar o poder de despertar dívida nos outros e fazer com que ajam como você quer, acreditando que estão escolhendo livremente. É assim que os grandes vendedores, líderes e sedutores operam. Eles dão primeiro, oferecem valor, atenção ou até um simples sorriso, sabendo que o retorno virá com juros. O segredo está na intenção. Quando você ajuda alguém esperando algo em troca, isso é manipulação. Quando você ajuda alguém sabendo que o retorno é inevitável, isso é estratégia. A diferença é o controle. O estrategista age com consciência, o inocente com emoção. Maquiavel alertava: os homens são ingratos, volúveis e dissimulados. Por isso, dizia ele, o governante deve oferecer benefícios de forma que os outros não possam ignorá-los. Porque o benefício cria laços mais fortes que a amizade. E a amizade pode falhar, mas a dívida não. O poder da reciprocidade está também na sutileza. Quanto mais natural for o gesto, mais eficaz ele será. Se parecer um favor, soa forçado. Mas se parecer genuíno, torna-se irresistível. O cérebro humano reage automaticamente. Ele não distingue manipulação de
Generosidade. Ele apenas sente a necessidade de retribuir. É por isso que, em uma negociação, oferecer algo primeiro muda completamente o jogo. Pode ser informação, tempo ou até uma concessão simbólica. A pessoa sente-se inclinada a devolver o favor, e você conquista espaço sem precisar exigir. Essa é a arte da influência silenciosa. Fazer o outro querer fazer o que você quer. Em relacionamentos, o mesmo princípio vale. Quando você oferece atenção verdadeira, gestos sutis de cuidado e compreensão, desperta reciprocidade emocional. A pessoa começa a pensar em você mesmo quando não está por perto, sente a necessidade de agradar, de compensar, de se aproximar. É o vínculo invisível da reciprocidade, e ele é muito mais poderoso do que qualquer declaração. Mas existe um ponto de virada. Se você exagerar, o gatilho se desfaz. Quando a pessoa percebe a intenção, o encanto se quebra. O poder da reciprocidade vem justamente da ilusão da liberdade. O outro precisa acreditar que está retribuindo por vontade própria. A manipulação só é eficaz enquanto parece natural. Os monges tibetanos, mestres da observação humana, tinham um costume curioso. Ofereciam flores às pessoas que passavam. As pessoas, gratas, sentiam-se obrigadas a fazer doações. Não havia pedido, apenas o gesto. E o gesto bastava. Esse é o ponto central. O favor é a forma mais sutil de comando. A reciprocidade também é o primeiro passo para criar alianças poderosas. Quando você ajuda alguém em um momento crucial, cria uma memória emocional forte. A pessoa pode até se afastar, mas jamais esquece. E um dia, quando o equilíbrio voltar a ser cobrado pela vida, ela lembrará quem a fez sentir dívida. O estrategista planta favores como quem planta sementes. Alguns germinam em dias, outros em décadas, mas todos florescem. Para aplicar no dia a dia, comece pequeno, dê antes de pedir, ofereça antes de exigir, e observe o poder se manifestar. Pode ser na empresa, oferecendo ajuda antes que te peçam. Pode ser no amor, elogiando com autenticidade antes que te busquem. Ou até na vida social, mostrando interesse genuíno antes de ser interessante. Essas pequenas ações criam uma rede de dívidas emocionais que te colocam no centro do respeito, da admiração e da influência. Mas cuidado, dar demais é o mesmo que perder o controle. A reciprocidade precisa ser equilibrada. Você não quer ser visto como servo, quer ser visto como mestre. E o mestre sabe quando parar. O poder está no cálculo, não na caridade. Green alerta. Um favor em excesso é um favor desperdiçado. Deu bastante para despertar o gatilho, mas não o suficiente para parecer dependente. O segredo é deixar a balança levemente inclinada, o suficiente para o outro sentir que ainda te deve algo. Em resumo, dê antes de pedir, faça o gesto parecer espontâneo, nunca revele a intenção, e saiba quando parar. Quando você domina o gatilho da reciprocidade, o mundo se torna previsível. As pessoas passam a agir em função das dívidas invisíveis que você planta, e sem perceber começam a te seguir, a te ouvir e a te respeitar. Porque a mente humana é prisioneira da própria gratidão. Maquiavel chamaria isso de a arte de reinar pela benevolência calculada, e Cialdini chamaria de psicologia da devolução. Mas o nome pouco importa. O que importa é o resultado. Poder silencioso, disfarçado de gentileza. E quando você domina esse equilíbrio, não precisa mais gritar para ser ouvido. Basta dar um passo, e o mundo retribui. Lição 2. O gatilho da autoridade. Como fazer qualquer pessoa te ouvir e respeitar sem questionar. Em um mundo de vozes descontroladas e opiniões ruidosas, há um tipo de homem que não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala pouco, e todos se calam. Ele dá uma ordem, e as pessoas obedecem. Não porque foram obrigadas, mas porque acreditam que ele sabe mais. Esse é o poder do gatilho da autoridade, uma das forças mais sutis e perigosas da psicologia humana.
Robert Cialdini mostrou em As Armas da Persuasão que as pessoas têm uma tendência automática de obedecer a figuras que demonstram autoridade, mesmo sem provas concretas. A mente humana foi programada para confiar em quem aparenta ter conhecimento, status ou confiança. Não importa se essa autoridade é real, o cérebro reage ao sinal dela, e não à essência. E é aí que mora o segredo dos estrategistas. Eles não esperam que o poder lhes seja dado, eles o encenam. Maquiavel compreendia isso séculos antes da ciência moderna. Ele dizia: as pessoas julgam mais pelas aparências do que pelos fatos. A autoridade não é um título, é uma performance. É um papel que você assume com gestos, tom de voz e comportamento. O erro do homem comum é esperar ser reconhecido para agir como autoridade. O sábio age como se já fosse. E o reconhecimento vem depois. A história está repleta de exemplos. Em 1963, o psicólogo Stanley Milgram realizou um dos experimentos mais perturbadores da história. Ele pediu que pessoas comuns aplicassem choques elétricos em outros participantes sempre que errassem uma resposta. Os choques eram falsos, mas os voluntários acreditavam que eram reais. Mesmo ouvindo gritos de dor, 65% dos participantes continuaram a obedecer às ordens do homem de jaleco branco, símbolo clássico da autoridade científica. Milgram provou que o ser humano obedece não por convicção moral, mas por percepção de hierarquia. O simples uniforme, o jaleco, bastou para transformar ordens absurdas em deveres legítimos. Esse experimento revelou algo assustador. A mente humana é submissa à aparência do poder, e o mais inteligente não é o que resiste, mas o que aprende a usar esse instinto a seu favor. A autoridade é construída em camadas: visual, verbal e emocional. Visualmente é o que transmite status e controle. Um terno, uma postura firme, uma aparência bem cuidada, um olhar sereno, tudo isso fala antes das palavras. Verbalmente é o tom de voz, pausado, firme e sem hesitação. A autoridade não fala para convencer, fala para declarar. E emocionalmente é o autodomínio. Aquele que mantém a calma em meio ao caos transmite a mensagem silenciosa de que está no comando. Maquiavel diria que o príncipe deve parecer firme, mesmo quando duvida. E Robert Greene complementaria: nunca pareça ansioso, porque o poder não está na certeza, está na aparência da certeza. Quem aparenta ter controle, comanda até os que têm mais conhecimento real. Você já reparou como em qualquer grupo há sempre uma pessoa que dita o ritmo sem dizer nada? Ela entra, todos percebem. Ela fala pouco, mas quando fala, suas palavras ecoam. Não é sorte. É construção. Essa pessoa aprendeu a acionar o gatilho da autoridade. Ela controla o ambiente pela forma como ocupa o espaço. A autoridade não é sobre o que você tem, mas sobre o que você faz os outros acreditarem que você tem. E isso começa pela autopercepção. Antes que o mundo te veja como autoridade, você precisa se ver assim. O corpo reage à crença. Quando você acredita ser inferior, sua linguagem corporal se encolhe, sua voz perde força, seu olhar foge. Mas quando acredita ser referência, tudo em você muda. O ritmo da fala desacelera, os gestos diminuem, a presença cresce. O cérebro dos outros capta isso em segundos e reage com respeito. A autoridade verdadeira é silenciosa. Os que gritam, eu mando, raramente mandam. Os que dizem, me respeite, raramente têm respeito. O verdadeiro poder está em nunca precisar dizer que tem poder. É perceptível, não declarativo. Em vendas, isso se manifesta de forma nítida. O cliente confia mais no vendedor que parece seguro do que no que tenta agradar. Um tom de voz confiante, uma expressão neutra e a postura firme podem triplicar a taxa de conversão. Porque quando o vendedor transmite autoridade, o cérebro do cliente ativa o mesmo reflexo do experimento de Milgram. Ele sabe o que está dizendo, e o medo de errar
faz com que o cliente prefira seguir a orientação da autoridade do que arriscar uma escolha própria. Nos relacionamentos, o mesmo ocorre. A pessoa que mantém o controle emocional, fala pouco e observa mais, é automaticamente percebida como superior. Não é arrogância, é magnetismo psicológico. O outro sente a necessidade de provar seu valor. É o instinto de submissão à autoridade agindo sem que perceba. E quando você entende isso, para de correr atrás e começa a atrair. A autoridade é também um escudo contra desrespeito. As pessoas testam limites o tempo todo. E se percebem hesitação, atacam. Mas quando percebem convicção, recuam. Por isso, o primeiro sinal de fraqueza nunca deve ser emocional, mas visual e verbal. A autoridade precisa ser encenada antes de ser sentida. Mesmo se estiver em dúvida, mantenha o semblante de quem tem certeza. A mente humana obedece ao que parece firme. Greene dizia: o poder depende da teatralidade. A autoridade é teatro psicológico. Você não precisa ser o melhor, precisa parecer o mais seguro. Os que duvidam de si mesmos esperam aprovação. Os que dominam o gatilho da autoridade não precisam dela. Eles criam as próprias regras e o mundo as aceita. Mas há um erro comum: confundir a autoridade com arrogância. O arrogante exige respeito. O autoritário inspira respeito. A diferença está na intenção. A arrogância tenta provar algo. A autoridade apenas existe. Ela não precisa do olhar do outro. O olhar do outro a busca naturalmente. A mente humana é treinada para obedecer símbolos de autoridade. Uniformes, títulos, números, seguidores, aparência. Todos são gatilhos. Mas a verdadeira autoridade transcende o símbolo. Ela é sustentada pela coerência. O que você diz, você faz. O que promete, entrega. O que decide, mantém. Essa constância constrói uma reputação que fala por si. E a reputação é o maior amplificador do gatilho da autoridade. Maquiavel ensinava que o governante devia ser temido, mas não odiado. E essa é a linha entre a autoridade e o autoritarismo. O temido é respeitado porque impõe ordem com justiça e coerência. O odiado perde o controle porque deixa o ego corromper o cálculo. A autoridade deve ser fria, impessoal e estável. Quem oscila, perde o encanto. Quem mantém a firmeza, hipnotiza. No cotidiano, você pode acionar o gatilho da autoridade em qualquer contexto. No trabalho, fale menos e mostre domínio pelo gesto. Nas redes sociais, construa imagem sólida, compartilhando conhecimento real em vez de opiniões emocionais. Nos relacionamentos, demonstre independência emocional. Nada comunica autoridade, mais do que calma sob pressão. E em qualquer ambiente, vista-se, ande e olhe como quem tem certeza de quem é, porque o cérebro alheio vai acreditar antes mesmo de você abrir a boca. O poder da autoridade está no posicionamento invisível. É o espaço psicológico que você ocupa na mente dos outros, e esse espaço se conquista com constância e imagem. Pessoas mudam de opinião, mas não mudam de percepção. Por isso, o segredo é criar a percepção certa e protegê-la a todo custo. Um homem com autoridade não precisa vencer discussões. Ele vence olhares. Não precisa provar força. Ele irradia força. E não precisa impor respeito. Ele personifica respeito. Essa é a verdadeira arte maquiavélica. Dominar o cenário sem levantar a voz. Quando Maquiavel escreveu O Príncipe, não estava ensinando tirania, estava ensinando psicologia. Ele sabia que os homens seguem quem parece capaz de guiá-los, e que em tempos de caos, o que o povo busca não é justiça, é certeza. A autoridade, portanto, não é um fardo. É um serviço. Mas um serviço que só pode ser prestado por quem tem coragem de se destacar. Em um mundo de ruído, a voz calma se torna rei. Em um mundo de dúvidas, a presença firme se torna farol. E em um mundo de egos frágeis, a autoridade se torna a forma mais pura de poder.
Maquiavel encerraria esta lição com uma frase: o homem que comanda a si mesmo já governa o mundo. E Greene complementaria: vista o manto da autoridade mesmo antes de merecê-lo, o mundo acreditará antes de você. Porque o respeito não é dado, é construído. E o poder, no fim, pertence àquele que fala pouco, observa muito e transmite certeza até no silêncio. Lição 3. O gatilho da escareceria, quando o medo de perder vale mais do que o desejo de ganhar. Existe uma força invisível que guia as decisões humanas com mais intensidade do que o desejo, a esperança ou a lógica. É o medo da perda. Robert Cialdini, em As Armas da Persuasão, chamou isso de gatilho da escassez, o princípio psicológico que, afirma, quanto menos disponível algo parece, mais valor ele ganha. Não é a utilidade que o torna desejável, é a sensação de que pode desaparecer. Desde o nascimento, o ser humano é moldado pelo medo da perda. Na infância, teme perder o brinquedo. Na juventude, teme perder a aprovação. Na vida adulta, teme perder o controle, o status, o amor. E esse medo silencioso é o combustível do poder. Quem entende isso, aprende a transformar a ausência em desejo, limitação em fascínio e distância em dominação. A escassez é o truque mais antigo do mundo, e ainda assim o mais eficaz. Os reis antigos a usavam para criar aura divina. Raramente apareciam em público, e quando o faziam, o povo se curvava. Os grandes líderes modernos aplicam o mesmo princípio: quanto menos acessíveis, mais respeitados. E os sedutores, políticos e vendedores que dominam essa arte criam valor simplesmente ficando em silêncio quando todos falam, sumindo quando todos aparecem, negando quando todos oferecem. Maquiavel compreendia perfeitamente essa dinâmica. Ele dizia: o homem valoriza o que teme perder. Por isso, o governante sábio não se mostra demais, porque o excesso banaliza. O que é fácil perde o brilho, o que é raro torna-se mito. E o mito é o degrau mais alto do poder, pois vive mais do que o homem. Cialdini comprovou isso em seus experimentos. Em uma pesquisa, ele ofereceu carne a 2 grupos de consumidores. Para o primeiro, disse apenas que o produto era de alta qualidade. Para o segundo, afirmou que as quantidades eram limitadas e se esgotariam rapidamente. O resultado foi claro. O segundo grupo comprou o dobro. O produto era o mesmo, o preço era o mesmo. Apenas o contexto de escassez mudou tudo. A percepção de perda é mais motivadora do que a promessa de ganho. É por isso que campanhas de marketing, promoções e até relacionamentos funcionam com esse princípio. Quando algo parece prestes a acabar, o cérebro dispara um alarme chamado Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. E quando esse alarme toca, a razão silencia. A pessoa age impulsivamente, porque a escassez faz o tempo parecer curto e o valor parecer infinito. Maquiavel diria que o líder deve controlar a própria presença como controla uma arma. Aparecer pouco é estratégico. Estar sempre disponível é fraqueza. Ele ensinava que a distância cria respeito, enquanto a presença constante cria desprezo. O mesmo vale para tudo: poder, dinheiro, amor, atenção. O homem que dá demais perde o valor do que oferece. O homem que controla o acesso multiplica seu poder. A escassez não se trata apenas de quantidade. Trata-se de percepção. Você pode ser abundante, mas parecer raro. E pode ser pobre, mas parecer inatingível. Tudo depende de como controla a exposição. Os que falam de si o tempo todo se tornam previsíveis. Os que escolhem quando falar se tornam lendários. A psicologia moderna explica isso através da reatância psicológica, o fenômeno em que o ser humano reage negativamente à perda da liberdade de escolha. Quando algo se torna escasso, o cérebro interpreta como restrição. E, paradoxalmente, essa restrição desperta o desejo. Proibir torna irresistível. Negar aumenta o valor. Recusar transforma o comum em objeto de desejo. Os grandes sedutores da história sempre souberam disso. Casanova, por exemplo,
alternava presença e ausência com precisão cirúrgica. Ele desaparecia por dias, fazendo com que a mente das mulheres preenchesse o vazio com fantasia. Quando voltava, o desejo era multiplicado, não pelo que ele fazia, mas pelo que não fazia. O silêncio, o mistério, a escassez, todos são combustíveis do fascínio. E no poder, o princípio é o mesmo. Os grandes líderes não falam o tempo todo, falam apenas quando é necessário. As grandes marcas não estão em toda esquina. Escolhem onde aparecer. Os homens realmente influentes não imploram por atenção. Fazem o mundo implorar por um segundo do seu tempo. Porque o que é raro se torna valioso, e o que é comum se torna invisível. A escassez também funciona no campo emocional. A pessoa que reage a tudo perde magnetismo. Mas a que escolhe quando reagir se torna misteriosa. O segredo é a dosagem. O estrategista sabe que toda ausência precisa vir acompanhada de uma promessa. Algo que mantém o outro preso ao desejo de mais. Se você simplesmente desaparece, é esquecido. Mas se desaparece deixando um rastro de curiosidade, é lembrado. Esse é o ponto de equilíbrio entre o afastamento e o domínio. A escassez é o irmão gêmeo da paciência. Ambos são armas de longo prazo. Maquiavel diria que a espera é a vingança dos fortes. O homem impaciente mostra desespero, e o desespero destrói valor. O homem paciente cria escassez natural. Ele não corre, observa. E cada movimento dele parece calculado. A espera, quando dominada, se transforma em poder. No dia a dia, aplicar o gatilho da escassez exige disciplina. Comece controlando sua disponibilidade. Não aceite todos os convites. Não responda imediatamente. Não ofereça tudo de uma vez. Deixe espaços, pausas e silêncios. Esses intervalos fazem o outro perceber seu tempo como valioso. E quando seu tempo se torna valioso, você se torna valioso. Em ambientes profissionais, use o princípio da exclusividade. Faça as pessoas sentirem que têm acesso a algo que poucos têm. Pode ser uma informação, uma oportunidade, um conselho. Quando o outro sente que é privilegiado por estar perto de você, o respeito é automático. E esse respeito se transforma em lealdade. Mas o erro está em exagerar. A escassez é eficaz até o ponto em que desperta desejo. Depois disso, gera rejeição. Se você se ausenta demais, o outro se adapta à ausência. Se cria barreiras demais, o outro busca alternativas. A arte está em sumir antes de ser esquecido e aparecer antes de ser esperado. Esse é o ritmo da influência duradoura. Em O Príncipe, Maquiavel descreveu como os governantes deviam dosar presença e distância. Ele observou que os líderes mais admirados não estavam sempre entre o povo, mas apareciam em momentos de crise ou celebração. Essas aparições criavam a impressão de indispensabilidade, como se o mundo girasse em torno deles. E o mesmo se aplica a qualquer pessoa que deseja respeito. Você precisa ser visto como necessário, não como constante. O gatilho da escassez também opera dentro de você. Quanto mais você se desperdiça, em conversas, em emoções, em energia, mais o mundo te trata como descartável. Mas quando você se protege, seleciona onde investe e trata sua atenção como moeda rara, o universo responde com reciprocidade. As pessoas passam a disputar o que antes ignoravam, porque o ser humano não valoriza o que tem. Valoriza o que teme perder. Greene dizia: nunca apareça demais. Torne-se uma presença que pode ser sentida mesmo na ausência. Esse é o ponto máximo da escassez, quando você é lembrado sem precisar estar presente. O respeito nasce quando a ausência pesa, e a autoridade se consolida quando o silêncio ecoa. Use a escassez em todas as áreas da vida. Na comunicação, fale o necessário, e cada palavra ganhará valor. No amor, dê espaço, e o desejo aumentará. Nos negócios, ofereça o raro, e o preço se justificará. A escassez é o tempero que transforma o comum em extraordinário. Em um mundo onde todos buscam atenção,
O poder pertence a quem sabe se esconder. O mistério é o último luxo da era moderna. E o homem que domina a arte de se fazer raro, domina também o desejo humano. Porque no fim, Maquiavel estava certo. O homem despreza o que é fácil e venera o que é difícil de alcançar. Faça-se difícil, não inacessível. Faça-se raro, não ausente. E observe o mundo começar a girar ao seu redor, atraído pelo simples medo de te perder. Lição 4. O gatilho da prova social. Como fazer as pessoas te seguirem sem perceber que estão sendo guiadas. O ser humano é uma criatura que teme estar errada. Desde o nascimento, somos treinados a observar os outros antes de agir. É assim que aprendemos a falar, a vestir, a amar e até a pensar. Essa tendência a imitar o comportamento do grupo é o que Robert Cialdini chamou de gatilho da prova social. A inclinação natural de acreditar que, se muitas pessoas estão fazendo algo, esse algo deve ser correto. É a bússola invisível da sociedade. Quando todos olham para o mesmo lado, o indivíduo sente-se seguro em seguir. Quando todos aplaudem, ele aplaude também. Quando todos silenciam, ele se cala. E é exatamente aí que nasce o poder de quem entende como manipular esse instinto. Maquiavel sabia disso séculos antes da psicologia moderna. Ele dizia que os homens são governados mais pelos exemplos do que pelas palavras. O povo, segundo ele, não pensa sozinho. Ele observa, copia e segue o movimento. O governante, portanto, não precisa convencer. Basta fingir que já foi convencido pela maioria. Quando o líder finge estar seguindo o povo acredita que foi ele quem decidiu. E é assim que se domina sem resistência, criando a ilusão de consenso. A prova social é o motor da obediência. Cialdini comprovou isso em diversos experimentos. Em um deles, ele fez com que um grupo de atores olhasse para o alto no meio da rua. Em segundos, dezenas de pessoas começaram a olhar também, sem saber o motivo. Ninguém perguntou por quê. Apenas seguiram. Porque o cérebro humano tem um instinto primitivo que diz: se muitos estão fazendo, deve ser seguro. Esse instinto vem da sobrevivência tribal. Nos tempos antigos, quem se afastava do grupo era devorado. Hoje, quem se afasta é julgado, excluído ou esquecido. A pressão mudou de forma, mas não de função. A prova social é o combustível de todas as massas. Revoluções, religiões, modas, ideologias. Tudo nasce do mesmo princípio: o contágio do comportamento. Mas enquanto a maioria é arrastada, o estrategista observa. E quando entende as regras do contágio, aprende a guiar o enxame. Robert Greene descreve isso na Lei 27 das 48 Leis do Poder. Jogue com a necessidade das pessoas de acreditar em algo para criar uma seita de seguidores. A mente humana busca aprovação e pertencimento. Quem oferece isso, ganha poder. Não é necessário ter razão, basta ter aplausos. A verdade perde para o consenso quando a solidão se torna mais assustadora do que o erro. Os mestres da manipulação usam a prova social com precisão cirúrgica. Eles criam o efeito de multidão, mesmo quando a multidão não existe. Artistas compram ingressos para seus próprios shows para parecerem populares. Empresas pagam pessoas para deixarem avaliações positivas antes do lançamento de um produto. Políticos contratam plateias para parecerem amados. E assim, com aparência de aceitação, constroem poder real. Porque, como Maquiavel escreveu, os homens se deixam enganar mais facilmente pelo que parece do que pelo que é. O poder da prova social também opera em nível emocional. O cérebro humano é preguiçoso. Ele prefere terceirizar decisões. Quando não tem certeza, observa o comportamento alheio como bússola. Por isso, quanto mais você parece aprovado, mais facilmente será aceito. E quanto mais aceito é, mais confiável parece. O ciclo se autoalimenta até que a percepção de poder se torne inquestionável. Veja o exemplo das redes sociais. Um vídeo com poucos likes é ignorado, mesmo que seja brilhante. Um vídeo com milhões de visualizações é visto como relevante,
mesmo que seja vazio. A prova social transformou números em símbolos de autoridade. E quem entende essa dinâmica não luta por atenção, constrói a aparência certa para atraí-la. Maquiavel diria que o governante inteligente cria rituais públicos de aprovação, porque o povo acredita no que vê. Os imperadores romanos sabiam disso e organizavam desfiles, banquetes e estátuas para mostrar o apoio das massas. Mesmo que muitos odiavam o governante, a multidão nas ruas criava a ilusão de unanimidade. E a ilusão, como sempre, é mais poderosa que a realidade. O segredo está em fazer os outros acreditarem que todos já acreditam. É o que chamamos hoje de efeito manada. A manada não pensa, ela sente. E quando sente que está atrasada, corre para alcançar. É por isso que promoções válidas por tempo limitado ou produtos esgotados funcionam tão bem. O cérebro interpreta como sinal de valor social. Se muitos estão comprando, deve ser bom. Se está acabando, deve ser desejado. Nos relacionamentos, o princípio é idêntico. Quando uma pessoa é disputada, torna-se mais atraente. Quando é ignorada, perde o encanto. O desejo humano é reflexivo. Queremos o que os outros querem. Por isso, os mais sedutores criam o cenário da disputa. Eles não pedem atenção. Fazem parecer que todos já estão interessados. E o instinto faz o resto. A prova social é também uma arma moral. Quando todos parecem concordar, o indivíduo cala a própria consciência. Esse é o poder mais perigoso do gatilho. Ele anula o pensamento crítico. Milgram mostrou isso novamente em seus estudos sobre obediência. Muitos dos que aplicaram choques mortais só o fizeram porque viam outros fazendo o mesmo. A culpa se dilui no coletivo, e o mal se torna banal. Por isso, dominar a prova social é dominar a percepção, e dominar a percepção é dominar o mundo. O verdadeiro estrategista cria seu próprio ambiente de validação. Ele não espera que o reconhecimento venha. Ele planta sinais de aprovação e deixa o cérebro alheio fazer o resto. Seja através de depoimentos, aparências de prestígio, ou simplesmente da forma como conduz o grupo, ele cria a ilusão de que já foi aceito. E essa ilusão atrai a aceitação real. Cialdini resumiu assim: as pessoas seguem o exemplo dos outros para determinar o que é certo. Maquiavel transformaria isso em tática. Dê ao povo o exemplo que deseja que ele siga, e ele chamará isso de vontade própria. Essa é a base da manipulação elegante, a arte de fazer o outro pensar que teve a ideia. No cotidiano, use o gatilho da prova social de forma sutil. Quer ser respeitado? Mostre que já é respeitado. Quer ser desejado? Mostre que já é desejado. Quer vender? Mostre que outros já compraram. A mente não resiste à validação coletiva. Ela busca segurança na maioria e medo na minoria. Em ambientes profissionais, posicione-se junto aos nomes influentes. A associação cria transferência de credibilidade. Se você é visto com pessoas admiradas, a admiração se estende a você. Nos negócios, exiba depoimentos, conquistas e números. O cérebro traduz isso como prova de eficiência. E na vida social, conte histórias em que outros te elogiam, sem parecer vanglória, apenas contexto. Cada detalhe reforça o campo magnético da aprovação. Mas atenção, o excesso destrói a magia. Quem busca a aprovação o tempo todo parece inseguro. O segredo é deixar que o reconhecimento pareça espontâneo. O verdadeiro poder está em parecer admirado sem precisar mostrar esforço. O natural é sempre mais convincente do que o planejado. Maquiavel alertava: nada é mais perigoso do que ser visto como alguém que precisa de aplausos. O homem poderoso não busca o aplauso, ele o provoca. Ele planta as sementes certas, faz os outros falarem por ele e colhe o prestígio no silêncio. Essa é a engenharia invisível da prova social. Fazer o mundo falar de você enquanto você observa. O estrategista usa a multidão como espelho. Ele sabe que o grupo amplifica o que reflete.
Se o grupo o vê como líder, ele se torna líder. Se o grupo o vê como sábio, ele se torna sábio. E se o grupo o vê como ameaça, ele se torna perigoso. Por isso, a percepção pública é o campo mais valioso de todos. E quem o controla não precisa controlar mais nada. A lição final é clara. O poder da prova social não está em ser amado por todos, mas em fazer parecer que é. Não está em ter uma multidão, mas em criar a sensação de multidão. E não está em ser seguido, mas em ser inevitável. Como dizia Maquiavel, o povo segue quem parece já estar sendo seguido. E Green completaria, o poder cresce onde a atenção se concentra. Por isso, concentre a atenção. Crie o espelho certo, e o mundo refletirá sua grandeza. No fim, a mente humana é um teatro, e a prova social é o aplauso que antecede a peça. Quem o entende, dirige o espetáculo. Quem o ignora, se torna figurante da própria história. Lição 5. O gatilho da consistência. Como fazer qualquer pessoa agir em sua direção, sem precisar pedir 2 vezes. Existe um tipo de poder que não se impõe pela força, nem pela autoridade, mas pela coerência. Um poder que não precisa de gritos, ameaças ou recompensas, porque nasce da própria natureza humana. É o poder da consistência, o gatilho mental que faz as pessoas se comportarem de maneira previsível depois de assumirem um compromisso, mesmo pequeno. Robert Cialdini, em As Armas da Persuasão, chamou isso de a necessidade psicológica de parecer coerente com aquilo que já dissemos ou fizemos. Em outras palavras, o ser humano teme mais parecer contraditório do que estar errado. Desde a infância, somos ensinados que mudar de opinião é fraqueza. Que dizer, eu estava errado, é humilhação, que o forte é o que mantém a palavra, mesmo quando ela se torna uma prisão. É por isso que esse gatilho é tão poderoso. Ele transforma o ego humano em ferramenta de manipulação. Maquiavel, em O Príncipe, já compreendia essa mecânica de forma intuitiva. Ele dizia que o governante sábio não força o povo a obedecer, apenas o faz acreditar que a decisão foi dele. Quando o homem sente que escolheu por vontade própria, se torna escravo da própria escolha. O segredo, portanto, não é mandar, mas fazer o outro dizer sim uma vez, mesmo que esse sim pareça insignificante. Depois disso, o instinto de consistência faz o resto. Cialdini comprovou isso em um experimento genial. Ele pediu a moradores de uma vizinhança que colocassem uma pequena placa em suas janelas com os dizeres: dirija com cuidado. 2 semanas depois, os mesmos voluntários receberam um novo pedido. Instalaram um enorme outdoor com a mesma mensagem em seus jardins. A maioria dos que haviam aceitado o primeiro pedido aceitou também o segundo, mesmo sendo invasivo e incômodo. Eles não queriam parecer incoerentes. Queriam ser fiéis à imagem que haviam criado de si mesmos, pessoas responsáveis. Esse é o segredo. As pessoas não agem com base na realidade, mas na imagem mental que têm de si mesmas. E quem controla essa imagem, controla o comportamento. Maquiavel chamava isso de moldar o caráter pela aparência. Ele dizia que o príncipe devia ser o espelho onde os súditos se veem, para que seguissem o reflexo e não a verdade. Cialdini apenas deu linguagem científica ao mesmo instinto. O homem age em coerência com o que acredita ser. Por isso, o manipulador elegante não impõe. Ele sugere. Ele guia as pessoas a afirmarem algo pequeno, mas que as compromete com algo maior. E quando percebem, já estão presas pela própria palavra. É assim que vendedores habilidosos convencem clientes a comprar algo que nem precisam. Eles começam com perguntas simples. Você se considera alguém que valoriza a qualidade? Você quer o melhor para a sua família? O cliente naturalmente responde sim. E quando o produto é apresentado, recusar seria trair o que acabou de afirmar. O cérebro reage com desconforto, e a compra se torna a forma de restaurar a coerência. A consistência é o elo invisível entre a imagem e a ação. Ela é o motor da fidelidade, da lealdade e até da culpa.
Os líderes religiosos, políticos e até os grandes estrategistas sempre entenderam isso. Eles constroem sistemas onde o indivíduo declara sua crença publicamente e, ao fazê-lo, sela sua prisão psicológica. Quanto mais público o compromisso, mais difícil é quebrá-lo, porque agora o ego está em jogo. A consistência é tão poderosa que pode transformar fraqueza em força. Um homem disciplinado, por exemplo, não precisa de motivação diária. Ele precisa de identidade. Ele não treina porque tem vontade, mas porque é o tipo de homem que não falha. Esse é o ponto. Quando a consistência se torna identidade, o esforço desaparece. E quando o outro acredita que quebrar o compromisso o tornará incoerente, ele obedece voluntariamente. Maquiavel diria que o governante deve dar ao povo uma narrativa para se prender. Porque o povo, uma vez preso à própria narrativa, não precisa de correntes. Ele mesmo as aperta, e você pode aplicar isso em qualquer esfera da vida. Nos relacionamentos, comece pedindo pequenas concessões, pequenas promessas. Cada sim reforça a autoimagem do outro como alguém comprometido. E quando você precisar de algo maior, ele dirá sim para não parecer volúvel. Nos negócios o princípio é o mesmo. Comece com uma ação pequena, um teste, uma resposta, uma amostra. O ato inicial se transforma em ponto de coerência. Recusar depois seria contradizer-se. O poder da consistência está em seu disfarce. Ela parece virtude, e realmente é, quando usada com consciência, mas em mãos maquiavélicas, se transforma em manipulação pura. Porque o manipulador não precisa mentir, ele apenas conduz o outro a mentir para si mesmo. E, quando o outro acredita na própria mentira, você vence sem lutar. Cialdini provou que até mesmo criminosos podem ser reformados, ou manipulados, com esse gatilho. Em um estudo, detentos foram levados a escrever cartas explicando por que achavam que deveriam mudar de vida. Sem perceber, começaram a convencer a si mesmos. Alguns mudaram o comportamento, não por coerção, mas por coerência. O cérebro humano busca alívio cognitivo, não verdade. Maquiavel observou o mesmo nas cortes italianas. Os conselheiros que mais influenciavam os príncipes eram os que faziam o governante acreditar que suas ideias vinham dele próprio. Eles não propunham. Confirmavam. Foi exatamente o que pensei, senhor. E o príncipe, lisonjeado, seguia a ideia, acreditando que era sua. A consistência é isso. Fazer o outro seguir sua ideia, acreditando que é dele. Green chama isso de direcionar o ego. Você não precisa destruir a vontade alheia, apenas redirecioná-la. Porque o ego quer coerência, e quem oferece coerência ganha poder. A aplicação prática é simples, mas letal. Faça o outro dizer sim a algo pequeno e inofensivo. Faça-o verbalizar esse compromisso. Construa em cima desse sim. Aumente gradualmente a exigência. Observe o instinto de consistência fazer o resto. Você pode usar isso em conversas, negociações ou até em debates. Um manipulador habilidoso nunca enfrenta diretamente. Ele cerca. Ele começa com: você concorda que... E quando o outro diz sim, o terreno já está conquistado. Daí, em diante, a resistência se dissolve. Mas há uma dimensão mais profunda. A consistência não é apenas uma arma contra os outros, é também uma arma a seu favor. Os que alcançam poder e grandeza são os que usam esse gatilho internamente. Eles se tornam consistentes com sua própria missão. Não agem conforme o humor, mas conforme a identidade que escolheram. O homem inconsistente é refém das circunstâncias. O homem coerente se torna previsível, e a previsibilidade é o esqueleto da confiança. Quem é confiável conquista aliados, e quem tem aliados conquista poder. Maquiavel dizia que a virtude do príncipe está em parecer constante mesmo quando muda. Isso não é hipocrisia, é sabedoria. Você pode mudar de planos, mas nunca de postura. Pode mudar de tática, mas nunca de propósito. Essa é a diferença entre o jogador e o mestre. No dia a dia,
Aplique a consistência para criar autoridade natural. Seja o homem que cumpre o que diz. Não prometa muito, mas entregue o que promete. Cada ato cumprido reforça sua imagem de coerência. E essa imagem é magnética. As pessoas confiam em quem é constante. A constância é a linguagem mais antiga do respeito. Mas cuidado, coerência cega é prisão. A consistência deve ser uma ferramenta, não uma algema. Use-a para influenciar, mas também para evoluir. Mude quando for preciso, mas mude com propósito. O verdadeiro maquiavelismo não é rigidez, é adaptação inteligente disfarçada de firmeza. No fim, o gatilho da consistência ensina uma das maiores lições do poder. A mente humana obedece ao que já declarou. Quem domina essa regra pode guiar multidões com um simples "você não acha que?" E quando o outro responde "acho", o jogo está ganho. Maquiavel terminaria esta lição com frieza. Dê às pessoas a ilusão de que decidiram, e elas jamais se rebelarão. E Cialdini completaria: quem controla o primeiro sim, controla todos os próximos. Portanto, seja o homem que não exige, mas conduz. Não imponha, desperte. E quando o outro começar a agir em sua direção sem entender o porquê, você saberá que o gatilho da consistência foi acionado com perfeição. Lição 6. O gatilho da autoridade. Simbólica. Como o poder das aparências faz qualquer palavra parecer verdade absoluta. Existem dois tipos de poder: o que é conquistado e o que é percebido. O primeiro depende de mérito, tempo e esforço. O segundo depende apenas de símbolos. E o mais intrigante é que, na prática, o mundo se curva mais facilmente ao segundo. O gatilho da autoridade. Simbólica. Uma variação do princípio da autoridade. É o mecanismo psicológico que faz as pessoas acreditarem e obedecerem àqueles que parecem importantes, confiáveis ou superiores, mesmo quando não são. Cialdini provou isso com um dos experimentos mais desconcertantes já realizados. Colocou um ator vestindo jaleco branco em uma rua movimentada e pediu que ele atravessasse fora da faixa. Em segundos, dezenas de pessoas seguiram atrás dele, ignorando o semáforo. Nenhum deles conhecia o homem, nem sabia se ele era médico ou impostor. Mas o jaleco bastava. O símbolo da autoridade ativava um reflexo primitivo. Se ele está fazendo, é seguro. Maquiavel entenderia esse fenômeno imediatamente. Ele dizia: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você é. É o teatro do poder. A aparência é o figurino que o mundo exige antes de acreditar. E aquele que veste o figurino certo, mesmo sem ter o conteúdo, controla os que têm. Símbolo da autoridade é o idioma universal do respeito. Uniformes, títulos, gestos, posturas, roupas, tudo comunica posição. O erro do homem comum é acreditar que o poder nasce da verdade. A verdade raramente comanda. Quem comanda é a percepção. E a percepção é moldada por símbolos. Os reis antigos usavam coroas não porque precisavam de joias, mas porque precisavam de distância. A coroa é um lembrete visual de que o governante é diferente, elevado, intocável, quase divino. Hoje, o mesmo ocorre, com jalecos, ternos, crachás, carros de luxo, números de seguidores, diplomas. São as coroas modernas. Cada uma delas desperta o mesmo reflexo ancestral. Submissão automática ao que parece mais alto na hierarquia. A autoridade simbólica é uma ponte entre o instinto e a razão. O cérebro racional sabe que a aparência não é prova, mas o instinto não quer saber. Ele reage primeiro. Quando vê um símbolo de poder, abaixa a guarda. E quando abaixa a guarda, torna-se vulnerável. Os manipuladores mais sofisticados do mundo constroem seus impérios com base nisso. Eles não convencem pela lógica, convencem pelo cenário. Por trás de cada guru, há um palco. Por trás de cada político, um símbolo. E o símbolo fala mais alto do que qualquer argumento. Maquiavel ensinava que o governante sábio deve parecer virtuoso mesmo quando não é.
Porque o povo, dizia ele, julga mais com os olhos do que com o coração. Por isso, o príncipe deve aprender a encenar a moral para obter poder. O importante não é ser justo, mas parecer justo. Não é ser sábio, mas parecer sábio. E uma vez que o povo acredita na imagem, o conteúdo se torna irrelevante. O cérebro humano busca atalhos. A vida é caótica demais para analisar tudo. Por isso, ele confia em símbolos para tomar decisões rápidas. Se algo parece oficial, seguro ou confiável, o cérebro aceita sem resistência. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas obedecerem a guardas de trânsito, mesmo que não sejam policiais. O uniforme basta. Na vida cotidiana, isso significa que o poder não está apenas no que você sabe, mas em como você se apresenta. A roupa, o tom de voz, o ritmo da fala, a linguagem corporal, tudo é parte do teatro da autoridade. Um homem mal vestido e hesitante pode ter conhecimento, mas será ignorado. Um homem bem apresentado e sereno pode não saber nada, mas será ouvido. A diferença está no símbolo. Greene explica isso na Lei 34 das 48 Leis do Poder. Seja real em seu próprio estilo. Haja como um rei para ser tratado como um rei. O comportamento cria o espelho. Se você se comporta como subordinado, será tratado como tal. Mas se age com convicção e postura de comando, o mundo começa a te tratar como autoridade. Mesmo antes que você tenha conquistado o título, a autoridade simbólica é isso. A antecipação do respeito. Em ambientes de poder, a estética é uma linguagem. Os detalhes falam. O corte do terno, a firmeza do aperto de mão, o olhar sustentado. Cada gesto é um sinal. E o cérebro alheio decifra esses sinais de forma automática. É por isso que líderes e empresários bem-sucedidos investem tanto em imagem. Eles sabem que, no campo das percepções, a forma é mais valiosa que o conteúdo. Mas a autoridade simbólica não serve apenas para comandar. Serve também para se proteger. O homem que domina essa arte cria uma armadura invisível. A aparência sólida afasta predadores sociais, críticas e desconfiança. As pessoas pensam duas vezes antes de desafiar quem parece estar no controle. O respeito antecede o confronto, e essa distância é o que garante a sobrevivência. Maquiavel diria que o governante deve parecer leão mesmo quando é raposa. Porque o leão impõe respeito, e a raposa o mantém. Essa fusão entre aparência e astúcia é o equilíbrio do poder moderno. Você pode ser sutil, manipulador e calculista, mas se não parecer forte, ninguém te seguirá. A imagem é a bandeira sob a qual o poder se organiza. No mundo corporativo isso é visível. O funcionário que se veste com cuidado, fala com calma e transmite confiança tende a ser promovido, mesmo que não seja o mais competente. A razão? A autoridade simbólica. As pessoas querem líderes que parecem saber o que estão fazendo. E o cérebro coletivo interpreta sinais visuais como prova de competência. Nas relações pessoais, o mesmo princípio governa. Quem mantém postura firme e olhar controlado é visto como autoconfiante. Quem se explica demais parece inseguro. Quem fala pausadamente transmite domínio. E quem domina a própria imagem, domina a percepção dos outros. A autoridade simbólica também se alimenta do ambiente. Você é tratado de acordo com o cenário em que se insere. Um homem que fala de negócios em um café barulhento é um amador. O mesmo homem, falando as mesmas palavras, em uma sala silenciosa e minimalista, parece um estrategista. O espaço amplia ou reduz sua credibilidade. Por isso, o poder sempre constrói templos. O cenário é parte do feitiço. Cialdini observou que o simples uso de títulos e credenciais muda a forma como somos percebidos. Colocar doutor antes de um nome aumenta o respeito automático. Exibir diplomas ou conquistas cria uma barreira psicológica. Mas o verdadeiro mestre da autoridade simbólica vai além dos títulos. Ele cria aura. Uma combinação de silêncio, aparência e mistério, porque o mistério é o cimento da reverência. A autoridade simbólica é uma forma de hipnose social.
Ela faz as pessoas acreditarem sem prova, obedecerem sem medo e admirarem sem saber por quê. Mas como toda arma poderosa, exige controle. O excesso destrói a credibilidade. Se você tenta parecer demais, desperta desconfiança. O segredo está na medida. Apenas o suficiente para parecer inquestionável, nunca o suficiente para parecer falso. Maquiavel aconselharia: seja temido pelo que representa e não pelo que diz. Porque quem depende de palavras já perdeu o encanto. O verdadeiro poder é silencioso, simbólico e constante. Ele não precisa explicar, apenas existir. Na prática, para usar esse gatilho, escolha um estilo visual que comunique autoridade sem ostentação. Fale pouco, mas com clareza e ritmo firme. Associe-se a símbolos de respeito, ambientes, pessoas, rituais. Crie distância estratégica. O excesso de intimidade destrói o respeito. Mantenha coerência. O símbolo só funciona quando há consistência entre imagem e ação. A autoridade simbólica é uma ilusão sustentada pela disciplina. E disciplina é o que separa o respeitado do esquecido. O respeito nasce quando a aparência encontra a conduta. No mar, fim, o poder visual sempre vence o racional. O mundo se curva não ao que é certo, mas ao que parece certo. E aquele que entende isso conquista influência onde os outros ainda tentam ser compreendidos. Maquiavel encerraria esta lição com ironia. Vista-se de poder e os homens te servirão como se o tivesse. E Greene acrescentaria: os símbolos são atalhos da mente. Quem os domina, governa sem esforço. A aparência é o primeiro discurso do poder. E quando o símbolo fala por você, o mundo te obedece antes mesmo que você diga uma palavra. Lição 7. O gatilho da escassez. Como fazer as pessoas te desejarem mais quando você se torna inacessível. A mente humana tem um defeito fascinante. Ela valoriza aquilo que pode perder. Tudo o que é raro parece precioso. Tudo o que é abundante parece descartável. Esse é o coração do gatilho da escassez. Uma das armas psicológicas mais poderosas já estudadas por Robert Cialdini. Ele provou que o simples fato de limitar o acesso a algo, seja tempo, quantidade ou atenção, faz o desejo humano explodir. O que é difícil de ter, o cérebro interpreta como valioso. Maquiavel teria sorrido ao ouvir isso. Em O Príncipe, ele alertava: os homens desprezam aquilo que é fácil de obter. Para ele, o poder exige distância. O governante que se torna acessível demais perde o encanto. O mesmo princípio governa as relações, os negócios e a sedução. Quanto mais alguém sente que pode te perder, mais se esforça para te conquistar. O gatilho da escassez é o irmão gêmeo do desejo. Ele cria tensão, urgência e valor. Quando algo é escasso, o cérebro ativa o instinto de sobrevivência. É o mesmo mecanismo que fazia nossos ancestrais correrem atrás do último pedaço de carne. Hoje não lutamos por comida, lutamos por status, atenção e oportunidades. Mas o código é o mesmo. Cialdini demonstrou esse fenômeno de forma simples. Em um experimento, pessoas foram convidadas a comprar biscoitos em 2 potes. Um estava cheio, o outro com apenas 2 biscoitos. Mesmo sendo idênticos, os biscoitos do pote quase vazio foram considerados mais saborosos, caros e especiais. Nada havia mudado, exceto a sensação de perda iminente. É assim que as marcas, os políticos, os sedutores e os líderes controlam o comportamento das massas. Eles criam urgência psicológica. Não vendem o produto, vendem o medo de ficar sem ele. Não oferecem o amor, oferecem o medo de perdê-lo. E o medo de perder é sempre mais forte do que o prazer de ganhar. Maquiavel entendeu isso com perfeição. Ele observou que o governante sábio nunca deve se mostrar totalmente. Deve deixar lacunas, dúvidas, mistérios, porque o mistério é a forma mais elegante de escassez. O povo precisa sentir que o príncipe é raro, que sua presença é um privilégio, não um direito. Quando o governante é visto demais, dizia ele, torna-se comum, e o comum é desprezado.
A escassez é o motor do valor, e o valor é a moeda do poder. Um homem que se oferece demais perde o respeito. Um homem que se mostra seletivo atrai reverência, porque o ser humano não deseja o que tem, deseja o que ainda não pode ter. Greene transformou esse princípio em estratégia, na Lei 16 das 48 Leis do Poder. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. A presença constante reduz o impacto. O silêncio, a distância e a demora criam magnetismo. O poder não está em aparecer sempre, mas em aparecer pouco e com propósito. Veja os grandes líderes e ícones. Eles entendem o valor da ausência. Steve Jobs raramente falava publicamente, e cada palavra era tratada como profecia. Reis antigos se escondiam por meses e surgiam em cerimônias com glória. O público não reverencia o que está disponível. Reverencia o que precisa esperar. Porque a espera amplifica o valor. O gatilho da escassez também rege o mercado moderno. Promoções por tempo limitado, estoques quase esgotados, convites exclusivos. Tudo é desenhado para criar urgência emocional. O cérebro entra em pânico diante da possibilidade de perda, e a ação irracional substitui o pensamento lógico. Por isso, as maiores campanhas de vendas do mundo não vendem produtos, vendem prazo. Elas dizem, acaba amanhã, e o medo de ficar para trás faz o resto. Nos relacionamentos o mesmo princípio é letal. Aquele que se mostra disponível o tempo todo mata o mistério. Aquele que some na hora certa desperta curiosidade e desejo. A escassez emocional cria investimento. A mente humana racionaliza o esforço. Se estou tentando tanto, é porque vale a pena. E, assim, o interesse cresce. Maquiavel diria que o amante sábio não deve mendigar atenção, mas concedê-la como um favor. Porque o amor, quando entregue sem desafio, vira costume, e o costume mata o encanto. O segredo é ser lembrado sem ser previsível, ser desejado sem ser alcançado. O poder da escassez é o poder da dúvida. Será que ainda posso tê-lo? E essa pergunta é a centelha do desejo. Cialdini mostrou que a escassez não precisa ser real. Basta parecer. Em um estudo, bastava dizer últimas unidades para duplicar as vendas, mesmo quando o estoque era farto. O cérebro não busca provas, busca segurança. E o medo de ficar de fora é a forma mais pura de manipulação social. No poder político, esse gatilho é onipresente. Governantes limitam acesso, restringem informações e criam eventos exclusivos. Eles sabem que o povo valoriza o que é proibido. Quanto mais se fala em censura, mais curiosidade se desperta. É a escassez da informação transformada em instrumento de domínio. Quem controla o acesso, controla o desejo. Greene descreveu esse jogo na Lei 36. Despreze o que não pode ter. Ignorar é a melhor vingança. Essa é a inversão maquiavélica da escassez. Fazer o outro sentir que é você quem está fora de alcance. Porque o poder supremo não é o de desejar, mas o de fazer-se desejar. A escassez é a mãe da valorização. Por isso, o homem sábio se torna raro. Ele escolhe suas palavras, restringe seus gestos, fala apenas quando é estratégico. O silêncio se torna a moeda mais cara da atenção. E o mundo, faminto por estímulos, paga qualquer preço por um fragmento de mistério. Você pode aplicar isso em todos os contextos. Nos negócios, limite o acesso ao seu tempo. Clientes respeitam mais quem parece ocupado. Crie níveis de acesso: básico, intermediário, exclusivo. O status vem da limitação. Na vida pessoal, preserve o mistério. Nem tudo deve ser mostrado, nem toda opinião deve ser dita. O excesso de transparência mata o magnetismo. Deixe espaços em branco. O imaginário do outro preencherá com idealização. Maquiavel aconselharia o príncipe moderno assim: mostre-se quando quiser ser desejado, e desapareça quando quiser ser lembrado. A lembrança é a forma mais poderosa de presença. Ela cresce com a ausência, alimentada pela imaginação.
A escassez também é uma forma de defesa. Quando você se torna raro, torna-se difícil de atacar. O inimigo que não entende seus padrões não pode prever seus movimentos. O competidor que não sabe quando te verá de novo não pode planejar seu golpe. A raridade é a capa do invisível. E invisibilidade é poder, mas há uma fronteira delicada. O excesso de ausência se transforma em esquecimento. O segredo é o equilíbrio. Aparecer pouco o bastante para ser desejado, mas não o bastante para ser apagado. A presença deve ser estratégica, não constante. Cialdini concluiu que a escassez é mais eficaz quando combinada com a exclusividade. Não basta dizer, é raro. É preciso dizer, é raro, e só alguns podem ter. Isso ativa o ego. E o ego é insaciável. As pessoas não querem apenas o que é escasso, querem o que os outros não podem ter. É assim que as marcas de luxo se sustentam. O produto em si não importa. O valor está na restrição. Nos jogos de poder, essa lógica é a mesma. O homem que se mostra seletivo é visto como valioso. O que aceita tudo e todos é visto como substituível. Por isso, os que ascendem rápido aprendem cedo a dizer não. Cada recusa é um lembrete do próprio valor. E cada ausência, uma semente de respeito. A escassez não é apenas uma técnica de influência, é uma filosofia. Ela ensina que o poder não está em se mostrar, mas em se reter. Não está em multiplicar, mas em restringir. Porque o mistério é a energia vital da admiração. Quando você é previsível, morre como mito. Quando é enigmático, renasce como lenda. Maquiavel, se vivesse hoje, diria: faça-se raro como o ouro, e serás buscado como ele. E Green complementaria: o poder é o ar que falta. Quanto menos há, mais todos lutam por respirar. No final, o gatilho da escassez revela uma verdade simples e brutal. Os homens não valorizam o que têm, valorizam o que acham que vão perder. E quem domina essa psicologia transforma a ausência em presença, silêncio em comando e mistério em poder. Por isso, nunca se entregue por completo, deixe o mundo te desejar. Porque o desejo é a forma mais sofisticada de obediência. Tudo o que você aprendeu até aqui não é apenas um conjunto de técnicas. É uma nova forma de enxergar o mundo. Os gatilhos mentais são como fios invisíveis que movem as decisões humanas, e aquele que aprende a enxergá-los nunca mais é manipulado. Ele começa a manipular o jogo. Cialdini descreveu essas forças como princípios universais da persuasão. Maquiavel, séculos antes, já havia mostrado como usá-las para dominar reinos, exércitos e corações. A diferença é que hoje, o campo de batalha não é mais o trono, é a mente. E aquele que domina a psicologia, domina a realidade. O homem comum fala para ser ouvido. O estrategista fala para ser lembrado. O homem comum age para reagir. O estrategista age para conduzir. Cada gatilho é uma forma de controle, não sobre os outros, mas sobre o fluxo invisível de percepções. A reciprocidade te dá influência. A escassez te dá valor. A consistência cria fidelidade. A autoridade gera respeito. E o compromisso emocional cria lealdade. Mas todos esses gatilhos, combinados, formam algo maior. A aura de poder silencioso. Aquele tipo de presença que não precisa se impor, porque o ambiente já reage antes que você diga uma palavra. Maquiavel dizia que o príncipe deve parecer virtuoso, mas agir com cálculo. Cialdini confirmaria que o verdadeiro manipulador é aquele que parece natural. E você, ao dominar esses princípios, começa a se mover entre os dois mundos, o visível e o psicológico, como alguém que enxerga o código-fonte da realidade. Você percebe que ninguém decide racionalmente. Tudo é emoção disfarçada de lógica, impulso disfarçado de escolha. O ser humano é previsível, e previsibilidade é controle. Mas há uma linha que separa o sábio do tirano, a intenção. Usar esses gatilhos para construir, inspirar e proteger é sabedoria. Usá-los para destruir, manipular e explorar
é estupidez disfarçada de poder. Porque o verdadeiro poder não é dominar os outros, é dominar a si mesmo, enquanto todos perdem o controle. Essa é a lição final que Maquiavel deixaria ao homem moderno. Quem governa a própria natureza, governa o mundo. A partir de agora, você deve enxergar o mundo como um tabuleiro. Cada conversa é uma negociação. Cada gesto é uma mensagem. Cada silêncio é uma estratégia. Os que falam demais se denunciam. Os que observam comandam. E os que compreendem os gatilhos mentais moldam o destino dos outros sem levantar a voz. Mas o verdadeiro mestre da persuasão não é aquele que joga com o outro. É aquele que o outro acredita estar jogando com ele. Cialdini chamaria isso de influência reversa. Maquiavel chamaria de arte de parecer inofensivo. Você deve se tornar como a água. Adaptável, paciente, inevitável. Flua por entre as mentes, penetre pelas brechas da emoção, e quando o outro perceber, já estará dentro do seu campo gravitacional. No fim, toda influência é um espelho. O manipulador eficaz não força. Ele reflete, mostra ao outro aquilo que ele deseja ver, e o faz caminhar por vontade própria na direção que você escolheu. Esse é o nível supremo do poder, o domínio invisível. Não há resistência, não há confronto, não há imposição. Há controle elegante, disfarçado de harmonia. Agora, o jogo está nas suas mãos. As palavras são suas armas, a percepção é seu território e o silêncio é seu escudo. Use-os com precisão, porque o mundo pertence aos que entendem a psicologia por trás das escolhas. Aqueles que veem apenas a superfície continuarão sendo peças, mas os que enxergam os gatilhos se tornam os jogadores. E lembre-se, o verdadeiro poder não faz barulho. Ele observa, calcula e age apenas uma vez, com perfeição.